Bom, vamos para então o FUVEST 2020. Como eu disse, essa bem equilibrada, 5 do Brasil, 7 de geral. As de Brasil, vou separar assim, que acho que fica melhor para você acompanhar. Caiu sobre o esqueleto de Luzia, tá? Não sei até quanto você já estudou. Portanto, sobre a questão da pré-história brasileira. Por isso que eu falei que é bem distribuído, tá? Caiu uma questão sobre o Vargas, sobre a questão do trabalhismo, como, né, uma questão que abordou aí a questão dos sindicatos. Então, portanto, período da Era Vargas, muito cobrado na FUVEST. Caiu uma sobre invasões holandesas, ou seja, período colonial, que não tinha aparecido na 19, apareceu na de 20. Uma música do Legião Urbana, que Geração Coca-Cola, que abordou, portanto, aquele processo de redemocratização do Brasil. Também, então, veja, gente, bastante, como eu disse, né, bem distribuída, ou seja, apareceu uma de Colônia, apareceu uma do Vargas, uma da pré-história brasileira, né, a primeira, a música lá da Legião Urbana. Então, uma questão, como eu disse, eles gostam de distribuir, certo? As questões de história geral, caiu uma sobre a peste negra, era um texto, tá, para você identificar qual era a epidemia. Caiu uma sobre a África, tá, muito complicada, eu vou depois falar dela com mais calma para você. Mapa Mundi do século XV, muito recorrente, porque é o processo das grandes navegações, do Renascimento. Então, do recorrente também na FUVEST. Caiu uma sobre a antiguidade, veja, oriental. Caiu um texto muito até fácil pelo texto. Eu tenho esse vídeo, se você quiser, vai lá atrás, sobre a Mesopotâmia, e era uma questão básica das características principais, que era o politeísmo, poder centralizado, as características da Mesopotâmia. Caiu uma sobre a Operação Condor. Essa daí, pessoal, ela mescla Brasil e América, porque essa Operação Condor foi uma reunião, né, uma troca de informações, melhor dizendo, entre as ditaduras do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, ou seja, eles trocavam informações sobre as ações por eles consideradas, então, subversivas. E aí, então, portanto, o contexto da ditadura militar. Caiu uma questão sobre a Inglaterra no século XVIII para o XIX, que mais ou menos versava sobre a questão da introdução, né, do parlamentarismo lá na Inglaterra, ainda no século XVII, final do século XVII, a Revolução Puritana de 1888, e a partir daí a Inglaterra organizou um governo monárquico, mas parlamentar, que na prática significava poder nas mãos da burguesia, do parlamento. Então a questão abordou, tinha um pequeno texto, e abordava então esse ambiente da Inglaterra entre os séculos XVIII e XIX. E uma atualíssima, falando sobre a questão da informação, abordava a questão dos fake news, certo? Portanto, então, bem abrangente, diz respeito ao Brasil, diz respeito também à história geral. Então, eu classifiquei aqui como geral, já que não era específica sobre o Brasil, mas enfim, então, uma questão bem interessante também, certo? Isso 2020. Bom, 2021, também foi bem balanceada, caíram 6 de Brasil e 5 de geral. Então, olha, vamos ver a de geral primeiro, tá? Falava sobre, tinha um texto do Camões e falava sobre a questão do escorbuto. Então, veja, mais uma vez apareceu essa questão aí desse processo das grandes navegações, certo? Da chegada dos europeus na América. Então, fica bem atento a esse tema aí. Na mesma prova, veja aí, na sequência, vem uma questão falando sobre o impacto da mineração, da prata, do ouro na América Espanhola e o impacto disso na economia mundial, que foi um processo de inflação, certo? Aquela velha lei da oferta e da procura, certo? Se havia uma disponibilidade maior de prata e de ouro, houve então um processo inflacionário na Europa. Também uma questão bastante recorrente, certo? Eu vou, como disse, falar primeiro das questões de história geral.
populares do Brasil aí que viriam na sequência, tá? Aí caiu uma questão também bem século XX, né, no caso, que era sobre as camisas negras, que um fenômeno que aconteceu no fascismo italiano, certo? Colocaram um quadro do Renascimento, um quadro do Botticelli, Primavera, e uma questão, portanto, sobre o Renascimento. E veja, mulheres na Grécia, o papel das mulheres na Grécia. Por isso que eu falei para vocês, ó, lá em 19, eles cobraram a mulher na Idade Média. Na de 21, as mulheres na Grécia. Infelizmente, né, pessoal, sempre um papel de subalternidade, certo? Ou seja, tanto na Grécia as mulheres não tinham direitos políticos, não podiam votar. Na Idade Média a mesma coisa, certo? Aí tem a questão religiosa muito forte, portanto, né, foi a Eva que teria levado o homem a ser expulso do paraíso. Então, infelizmente, essa situação permanece, certo? Hoje, óbvio, muito mais avanços, mas ainda há muito a se caminhar, né? Mas fica atento, então, a esse tema. Então, olha, vamos ver agora antiga, média, moderna e contemporânea. Então, por exemplo, a primeira citada, as navegações, e a segunda seria ali Idade Moderna, certo? A questão, como eu disse, das navegações, a questão da exploração do ouro na América Espanhola, então diz respeito à Idade Moderna. Camisas negras, século XX, portanto, contemporânea. O quadro renascentista, início da Idade Moderna. As mulheres na Grécia, Antiguidade. Por isso que eu falei, veja, não apareceu, por exemplo, Idade Média, pelo menos na primeira fase, mas apareceu Antiguidade, apareceu Idade Moderna, Contemporânea, mais uma vez, repetindo essa distribuição que a FUVEST costuma fazer, certo? Na linha de tempo. Bom, vamos para o Brasil então? Brasil, olha, caiu uma questão sobre fronteiras, até me inspirou aqui a fazer uma aula sobre só fronteiras. Se você quiser procurar aí, você vai ver sempre associado às questões econômicas, certo? A ocupação sempre acompanhada desse processo, né? Porque, afinal de contas, foram as atividades econômicas que levaram as pessoas para as diversas regiões do Brasil, né? No sul, no Amazonas, mas enfim, você vai ver lá na aula aqui, como eu disse, vamos passar primeiro um pente fino, certo? Então, veja, período, então, colonial, basicamente, certo? Outra questão, abordou a economia no Império, tome cuidado, que é sempre aquela questão da manutenção da escravidão, a questão do papel agroexportador do Brasil, no caso aí era o café, tá? Não entrava em detalhes, mas, como eu disse, abordou mais um aspecto mais amplo, mais geral, e a resposta seria essa, né? A discussão do tema, como eu disse, que é o nosso propósito nessa conversa de hoje, certo? Então, Império. Tinha uma questão sobre a cabanagem. A cabanagem foi uma revolta que aconteceu ali no período entre o primeiro e o segundo reinado, no período regencial, e abordava a gente também nada específico sobre a revolta, mas um caráter mais amplo, que era a exclusão das camadas mais populares e a centralização do poder muito grande, gerando então uma tensão com as províncias. A outra questão, a gente também, né, desse ano, colocou uma tabela, então era basicamente uma análise de tabela. Veja, na de 19, eles colocaram uma tabela relacionando economia e política. Aqui era uma tabela que, analisando, você percebia que o impacto da varíola, na época lá da revolta da vacina, né? Nós também temos uma aula específica sobre o assunto. Então, era para você perceber que o impacto dessa doença nas camadas mais populares foi mais intenso. Analisando com calma a tabela, você respondia tranquilamente, tá? Mas, portanto, período já republicano no Brasil, né? E a outra questão abordou o trabalho negro indígena, então, período colonial. Certo? Que o trabalho, tanto se utilizou o trabalho negro africano, quanto o trabalho indígena no período colonial. Então, pessoal, como vocês perceberam, a FUVEST, como eu disse no início,
ela distribui a prova muito de forma bem equilibrada, certo? Na linha de tempo e entre geral e Brasil, sempre mesclando também ali, jogando uma, duas questões de história da América, certo? América, aqui a gente pode considerar tanto a América Espanhola quanto a história dos Estados Unidos, certo? Antes da Primeira Guerra Mundial, quando se tornou o protagonista aí do mundo. A sua história mais específica, né? Ou seja, a colonização, a independência, a Guerra de Secessão entre Norte e Sul. Você pode analisar, né, também a história americana dessa forma, mais específica, antes dela se tornar, como eu disse, a protagonista do mundo. E na América a mesma coisa, certo? A América Espanhola, você pode ser cobrado sobre a América pré-colonial. Veja que nesse intervalo aqui, a primeira fase não foi cobrada. Então, tem a América pré-colonial, certo? Que seria as civilizações asteca, maia, inca. Você deve ficar atento. Até mesmo o próprio povoamento da América, lá na pré-história ainda, certo? Você pode ser cobrado sobre o período colonial, na América Espanhola, processo de independência, que tem muitas semelhanças com o processo de independência do Brasil. Então, fica atento porque você vê, a FUVEST distribui bastante. Então, é óbvio que alguns temas sempre são recorrentes, como eu sempre falo aqui. Você tem que ficar atento às transições da antiga para a média, da média para a moderna e assim sucessivamente, porque são momentos de grandes transformações. Então, os examinadores têm uma certa predileção por esse tema, as transições. Na história do Brasil, a mesma coisa, certo? Como o processo de independência e a transição também, certo? Para a República. São momentos que você tem que ter um pouco atenção, mas você tem que estudar de forma bem equilibrada. Eu acho que a FUVEST, com raríssimas exceções, ela faz questões muito interessantes nesse sentido, não faz aquela questão absurda, certo? Que vai cair uma vez, a gente vai cair outra vez sobre o mesmo tema daqui 20 anos. Não, ela sempre faz cobranças de temas que estão aí no dia a dia, certo? Então, você tem que, no dia a dia que eu falo, né, do vestibular, né, do ensino médio. Então, como eu falei, Grécia e Roma, certo? O papel da igreja na Idade Média, o Renascimento, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Então, são temas muito recorrentes. Então, esses temas aí você tem que ficar atento e vai sempre aparecer. Na história do Brasil, você tem que ficar sempre atento às estruturas do período colonial, certo? A economia, a mão de obra, isso aí é um tema sempre recorrente. No Império, você tem que ficar também muito atento ao processo de independência, certo? Porque, veja, como eu sempre falo, é um processo, ele começa com a crise do sistema colonial. Então, não fique pensando naquela não, Dom Pedro I, vamos pegar o Brasil como referência, né, que se conhece mais. Dom Pedro pela independência. Não, ele estava ali no momento certo, na hora, né, certa. Ou seja, o Brasil não foi o único país independente. Se você pegar depois, tiver curiosidade, pega as datas de independência dos países latino-americanos. As primeiras ali por volta de 1810 e 1822, 23, praticamente toda a América Latina estava independente, com raras exceções. Então, não é coincidência, é uma crise do sistema colonial, certo? Então, tem que ficar atento a isso. Veio esse processo de independência do Brasil, ficar muito atento à vinda da família real, certo? O primeiro reinado é cobrado muita atenção entre o imperador e as províncias, certo? A aristocracia rural. No segundo reinado é um período bastante longo, são quase 50 anos de governo, tem que ficar muito atento à economia, a questão do café, a questão da Guerra do Paraguai e o processo, certo, de imigração para o Brasil, da imigração europeia e a transição, portanto, do trabalho escravo para o trabalho livre. Tá? Depois, na República Velha, o fenômeno do coronelismo, controle, certo, dos cafeicultores, das rédeas do poder,
Vargas, que vai dar aquela outra cara, certo? Vai ser um governo mais equilibrar entre o setor agroexportador e a indústria. Também tem aulas específicas sobre o Vargas no meu canal. Depois veio o período chamado populista, onde os governos tiveram que abrir mão de alguns direitos trabalhistas, por exemplo, certo? Muitos deles marcados pelo nacionalismo, o Juscelino trazendo a indústria automobilística, a construção de Brasília, já com um pouco diferente do Vargas, não é isso? Nesse sentido. E a ditadura cai sempre, você viu nessa análise que eu fiz, a ditadura apareceu aqui em quase todos os anos, né? Nos 3 últimos pelo menos. E, enfim, então você tem que ficar atento, como eu disse, esses temas chamados clássicos, com mais atenção, mas sempre perceber, certo? Que todo esse universo aí do ensino médio pode vir a ser cobrado.